Amém, meus queridos. Então, hoje nós estaremos dando continuidade, abordando hoje o capítulo 4 de 1 Coríntios. Então, eu vou pedir para a irmã Valquíria estar fazendo a leitura. Então, 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois que me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tivera recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e fomos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outro com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Amém, meus queridos. Aqui nós vemos aqui no capítulo 4, Paulo finalizando esse assunto que a gente tem falado nesses 3 primeiros capítulos. Capítulo 1, 2, o 3, e aqui no 4, aqui ele termina essa questão das divisões ali que estavam acontecendo. Eu quero fazer uma pequena... eu sempre tenho feito isso, né? Adiantado um capítulo e voltado um. Aqui eu queria fazer um pequeno resuminho, né, dos 3 primeiros capítulos, para a gente finalizar, né? Lembrando que ele finaliza esse assunto aqui no capítulo 4, e no capítulo 5, depois ele começa a tratar de outros problemas ali que estavam acontecendo na igreja de Coríntios ali, especificamente da imoralidade sexual, litígios, né? A partir do capítulo 5 ele começa com esse problema, né? E depois outras coisas, né, que a gente vai estar seguindo. Então nós vemos que no capítulo 1, Paulo começa chamando os irmãos de Coríntio ali a concordarem uns com os outros.
ele começou dessa forma justamente porque ele tinha sido informado ali da casa de Cloe que existia ali divisões entre eles, né? Pessoas ali que estavam dividindo a igreja, uns dizendo que era de Paulo, outros dizendo que era de Apolo, outros de Cefa e Cristo. E Paulo exorta ali os irmãos dizendo, por acaso Cristo está dividido, né? E por um acaso Paulo foi crucificado por algum de vocês? Então Paulo ali começa com esse argumento ali para combater aquelas divisões que estavam acontecendo. Um outro probleminha ali também, que Paulo começa a tratar, além do problema da preferência que eles tinham entre os pastores e pregadores, era a soberba que eles tinham ali, a relação da paixão pela filosofia, né, pela sabedoria humana, pela boa retórica. E Paulo usou ali o argumento de que ele não pregava com sabedoria de palavras, né? Para que a cruz de Cristo ali não fosse, então, anulada. E um discurso ali que ele dá é sobre a loucura da pregação da cruz de Cristo. Paulo contrasta a sabedoria do mundo com o poder de Deus. E Paulo também lembrou eles, né, sobre a posição que eles estavam, né, a condição que eles estavam perante a sociedade ali da época. E Paulo fala, né, que eles não tinham, né, nenhuma condição nobre, nem sábios que estavam ali no meio deles. E ele diz a eles que Deus escolheu, na verdade, não as pessoas, os sábios do mundo, mas as coisas desprezadas ali do mundo, para ali, no caso, evitar que qualquer pessoa se vangloriasse perante Deus. Por isso que eles não deveriam se gloriar naquelas coisas todas, na sabedoria do mundo, mas eles deveriam se gloriar apenas em Cristo. Ele continua então no capítulo 2, dizendo que não pregava o evangelho com ostentação de linguagem ou sabedoria, né? Continua na mesma linha ali, né? Porque ele havia decidido ali nada saber entre os irmãos a não ser Cristo, e Cristo crucificado. E isso para que a fé dele não se apoiasse, né, em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Ele fundamenta seu ensino ali em uma situação de Isaías e diz que os crentes receberam não o espírito do mundo e que os crentes maduros, eles eram capazes ali de julgar todas as coisas espiritualmente. Ele continua no capítulo 3 e inicia dizendo que por causa dos ciúmes, contendas e divisões no meio deles, Paulo teve que começar falando com ele como se eles fossem crianças na fé, né? Crianças, e Paulo ali usa outra palavra também, né? Dizendo que eles eram carnais, que eles estavam ali andando, né, com atitudes de pessoas do mundo, focando ali em homens e não no Senhor da glória. Daí Paulo começa ali a tirar o foco do homem, dizendo quem é Paulo, quem é Apolo, né? Apenas servos de Deus. Eles eram apenas servos. E como vimos, né? Ele usou ali também algumas analogias no capítulo 3, dizendo ali a da lavoura em primeiro lugar, dizendo que Paulo plantou e Apolo regou, mas na verdade era Deus que dava o crescimento e toda a honra, toda a glória deveria ser dada apenas ao Senhor. Ele diz que nenhum outro fundamento deveria ser lançado além do que já tinha sido colocado, que era Cristo. E ele continua falando ali também sobre o edifício, dizendo que quem edifica sobre o fundamento que é Cristo, né, pode edificar ouro, prata, madeira, palha, e que a obra de cada um seria revelada no grande dia. Ele diz que a igreja também depois que é o templo de Deus e que ele destruiria qualquer um que tentasse destruir a igreja do Senhor. Ou seja, para eles tomarem cuidado, para eles não estarem ali trazendo divisão entre os irmãos. Ali foi um alerta que o apóstolo Paulo estava dando a eles, né? E aqui nós vemos Paulo no capítulo 4, né? Encerra essa divisão, né? Essa questão aqui das divisões
e começa aqui no versículo 1, ensinando que ele e os demais apóstolos são, ele usa a palavra aqui, ministros de Cristo. É bem interessante, ele usa outra palavra também, né? Ele fala, ele e os outros demais aqui, apóstolos, eram ministros de Cristo, e a outra palavrinha que ele usa é dispenseiros, né, dos mistérios de Deus. E que importava que eles considerassem eles como ministros de Deus. Isso é uma questão que é muito importante, que Paulo ressalta aqui. Paulo começa assim porque tinha um grupo ali dentro da igreja que resistia a Paulo. Notem que ele usa aqui no plural, né? Aqui ele está se igualando aos outros apóstolos e confirmando aqui o seu apostolado, que não deveria ser questionado por esse grupo ali de Coríntios, né? Porque ele mesmo tinha sido comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e cá entre nós, ninguém seguiu, né, em uma linha tão cristocêntrica como o apóstolo Paulo. Isso porque ele mesmo recebeu o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Paulo cita essa outra palavrinha aqui, de ministro, né, além de ministro, para se referir aos apóstolos de Cristo. A palavra dispenseiros aqui, que se equivale no português como se fosse a palavra mordomo. Aqui ele está querendo dizer que ele era um mordomo de Cristo. Essa palavra, ela segue na mesma linha da palavra que ele usou no capítulo 3. Notem que ele começou o capítulo 4 com a palavra, né? E assim ele segue, né, na mesma linha, que a palavra que ele começa é assim. Quando ele começa o capítulo 1 dizendo assim, ele está continuando o ensinamento do capítulo 3. Então, se a gente for unir aqui a palavra que ele usou no capítulo 3, que é a palavra servos, antes de ele começar ali as analogias, ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas servos. Aqui, meus queridos, eu dei uma estudada aqui sobre essa palavra, e eu achei aqui, na verdade, uma discrepância aqui, alguns teólogos dizendo que essa palavra é uma e outros dizendo que é outra. O Russell Shedd, né, na minha Bíblia Shedd aqui, ele usa essa palavra servos, que foi usado no capítulo 3, como a palavra que é origem no grego de diáconos, né, que é servo mesmo, né? O livro que eu estudo bastante, né, que eu tenho estudado bastante, do Simon Kistemaker, ele usa uma outra palavra para se referir a esses servos, que é a palavra escravo, né? Eu entendo, eu vou dar uma pesquisada melhor, irmãos, porque aqui eu vi uma divergência entre essas traduções. Mas eu entendo aqui que Paulo está seguindo nessa mesma linha, com o ensinamento de servos, no sentido que eles eram escravos de Cristo. E segue nessa mesma linha no capítulo 4 aqui, que ele começa o primeiro versículo, assim, né? Na mesma linha. E aqui eles dizendo que eles eram, né, os apóstolos, ministros de Cristo e mordomos, né? Os dispenseiros mordomos de Cristo. Mostra aqui uma submissão, né? Mas eu não consegui achar essa divergência ainda, eu vou dar uma estudada melhor para mostrar qual que é a palavra real, né, do capítulo 3, que significa servos ali. Mas, de qualquer forma, servo é servo, né? Quando a palavra servo é usado como doulos, né, que é escravo, ela segue uma linha mais, né, uma linha mais radical, né? Mas servo também é servo, né? Então, servo, ou seja, servo ou escravo, ou seja, aqui no caso, mordomo, era a forma de submissão, de como eles se olhavam servindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos escravos, servos, mordomos do Senhor Jesus Cristo. A palavra, né? Paulo se refere aos apóstolos aqui como ministros, mordomos e escravos de Cristo. E aqui no versículo 2 ele diz que é esperado que os mordomos escravos de Cristo sejam fiéis. Eles devem ser fiéis. E ele continua dizendo, por isso, se estamos sendo escravos, mordomos, fiéis do Senhor, não podemos ser julgados por tribunal humano e por ninguém. Nem Paulo podia ser julgado nem por ele mesmo, que ele diz aqui. Mas ele só poderia ser julgado pelo próprio Senhor. Por isso,
os coríntios não deveriam fazer oposição e julgar o apóstolo Paulo, mas reconhecer que ele era um apóstolo genuíno, mordomo, escravo de Cristo e ministro do Evangelho. Irmãos, é bem simples de entender o que Paulo está tentando passar para os coríntios. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nós, aqui como grupo de igreja, fôssemos ali no Tabernáculo Metropolitano, né? E ali nós víssemos uma pregação ali do Dr. Peter Masters, né? E vamos supor que nós, todos ali, a maioria, entrássemos num consenso ali dizendo: nossa, que pregação bíblica. O Dr. Peter Masters ali foi extremamente fiel à pregação. Mas vamos supor que um pequeno grupo no nosso meio discordasse de nós e dissesse que a pregação do Dr. Peter Masters não foi bíblica e que ele é um falso profeta. E dizendo isso, mesmo ele sendo um pregador fiel, quais são as implicações disso daqui? Irmãos, se algumas pessoas estão ali dizendo que um servo verdadeiro, um pregador do evangelho, uma pregação bíblica não é bíblica, e que aquele pregador é um impostor, eles vão estar anulando a palavra de Deus. E era exatamente essa implicação que estava acontecendo aqui na igreja, que eles deveriam tomar cuidado, eles deveriam reconhecer o ministério, o apostolado de Paulo, senão eles anulariam a igreja, a palavra, a pregação da palavra. Se alguém prega a verdade, mas um grupo convence todos que era mentira, aquela pessoa não prega com fidelidade e é um falso profeta, ou seja, aplicando isso para o contexto do apóstolo Paulo, ele era um apóstolo fiel, cristocêntrico do Senhor, e se ele não defendesse aqui que ele era um ministro pregador verdadeiramente, a pregação seria anulada pela mentira. E olha aqui, irmãos, o perigo disso. E ninguém podia fazer isso. Apenas Deus, que comissionou Paulo, poderia julgar. É isso que Paulo está querendo transmitir aqui para eles. No versículo 5, Paulo diz que nada julgueis antes do tempo. Aqui, na verdade, é bom a gente entender isso aqui, que não é uma proibição ao discernimento. Devemos julgar o que é pregado e devemos sempre fazer isso. Aqui é usado para as críticas contra o apóstolo. E Paulo diz que Deus trará as coisas ocultas das trevas. Ou seja, nada passaria despercebido aos olhos de Deus e aqueles acusadores deveriam tomar cuidado com as acusações que eles estavam fazendo. No versículo 6, Paulo diz que citou o exemplo dele e de Apolo para que eles aprendessem ali sobre o foco nas Escrituras. No capítulo 3, ele disse que nenhum outro fundamento poderia ser lançado. Aqui, ele diz que não podemos ultrapassar as Escrituras sagradas, o ensinamento bíblico. Duas solas aqui, meus queridos, né? Somente Cristo e somente as Escrituras sagradas. Versículo 7 diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se recebestes, por que te vanglorias como se não recebeste? Paulo começa a orientá-los ali a não serem soberbos, pois se alguma coisa acontecia na igreja, era Deus que fazia. Não era para eles se vangloriarem ali. No versículo 8 em diante, até o versículo 13, Paulo começa a ser um pouco mais irônico, nós vemos aqui, para mostrar para os coríntios que eles estavam sendo mesquinhos ali e imaturos com as suas alegações e críticas. Paulo cita ali os sofrimentos que ele passou para contrastar ali com a soberba deles ali. Versículo 8 diz: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar com vós. Ele continua dizendo
com sarcasmo aqui. Como assim, coríntios? Vocês estão fartos, ricos, até reinam, e reinam sem nós? Como assim, coríntios? Vocês aí reinando, cheio de soberba e arrogância, e nós aqui, apóstolos, só sofrendo. Deus colocou ali os apóstolos por último, e vocês estão reinando. Nós fomos condenados à morte, e vocês reinando. Nós nos tomamos, tornamos aqui espetáculo para o mundo, e vós reinando. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios. E nós, os fracos, e vocês, fortes. Vocês nobres, e nós, desprezíveis. Sofremos fomes. Aí ele começa a citar aqui, nudez, apanhamos, não temos morada certa, trabalhamos com as nossas próprias mãos, somos injuriados e ainda bendizemos, perseguidos e suportamos. Quando caluniados aqui, buscamos a reconciliação. O que Paulo está dizendo aqui era: ó Coríntios, isso é a verdade, a verdadeira glória, era sofrer por Cristo. Eles, como muitos em nossos dias, acham que o cristianismo é só quando as coisas estão indo certo, quando está tudo um mar de maravilhas. E Paulo fala para eles: isso aqui, Coríntios, é que é o verdadeiro cristianismo. Em outras palavras, meus queridos irmãos, sofrer por Cristo. Isso que é ser nobre. O cristianismo, nesse que é o nobre cristianismo, ser participantes dos sofrimentos de Cristo. É ser considerado lixo do mundo e escória de todos, como ele diz aqui. Isso, Coríntios, é que é reinar com Cristo, negar a si mesmo, carregar a cruz. Aqui Paulo está dando uma lição neles. Eles entenderam tudo errado. Eles estavam cheios de soberba, achando que eles estavam reinando, e Paulo está falando, não é assim não. Está tudo errado. Na verdade, eles estavam cheios de soberba, e a motivação deles estava errada. E Paulo aqui mostra, de uma forma irônica, que como assim? Nós estamos aqui vivendo o cristianismo, padecendo, sofrendo, em prol do evangelho, por causa da causa de Cristo, e vocês no bem bom aí, criticando o verdadeiro cristianismo, criticando e afrontando o apóstolo Paulo, cheios de soberba. E Paulo aqui mostra o que é o verdadeiro cristianismo que eles deveriam focar. Versículo 14, Paulo aqui começa a demonstrar eles como um pai. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos demonstrar como filhos amados, Aqui, meus queridos, um ensinamento muito nobre que nós aprendemos. O objetivo de um pastor, de um pregador, nunca deve ser envergonhar os irmãos, Nós vemos muitos pastores autoritários, que gostam de mandar e desmandar e envergonhar as pessoas. Paulo mostra aqui que é o contrário, não deve ser assim, E olha que a igreja, meus irmãos, era uma igreja problemática, Paulo, nós vemos aqui, ele não se esquiva do problema, ele trata do problema, ele puxa aqui a orelha deles, mas ele deixa muito claro o objetivo, não era envergonhar os irmãos. Paulo, ele fazia isso porque era necessário fazer, para que eles ali não ficassem no erro e perecessem no erro. Então, Paulo diz aqui como um pai, como um pai que ama os seus filhos, que ele não queria envergonhá-los, mas eles queriam tratar ali do problema, para que eles não padecessem ali no erro, no engano. E Paulo continua no versículo 15, mostrando que por mãos que Apolo e outros ali pudessem passar pela igreja. Mas foi Paulo que foi o pai da fé deles. Foi Paulo que gerou eles. Foi com a pregação do apóstolo Paulo que iniciou a igreja. Paulo está dizendo aqui que ele é o pai da fé deles.
né? Que foi através da pregação de Paulo que eles se converteram ao Senhor. Ou seja, você se converte pela minha pregação, né? E acreditam, né, na minha pregação, na conversão, e vocês então devem continuar me escutando. É isso que Paulo está dizendo. No versículo 16, né, se nós lemos aqui, ele vai mais além, que eles não deveriam apenas escutar o apóstolo Paulo, mas eles deveriam também imitá-lo, né? Deveria ser imitadores do apóstolo Paulo. Admoesto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Irmãos, eu sempre falo que vocês devem apenas escutar a pessoa, o pregador, se ele for cristocêntrico. Se ele não for cristocêntrico, você não perde nem seu tempo escutando, né? Pois é, não existiu ninguém mais cristocêntrico que os apóstolos. Isso porque, irmãos, eles receberam o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Então, ou seja, nada pode ser mais cristocêntrico do que o ensinamento apostólico. Portanto, não somente os coríntios deveriam ouvir e imitar o ensinamento apostólico, o ensinamento aqui do apóstolo Paulo, mas nós também devemos. Nós devemos ouvir e devemos imitar os ensinamentos apostólicos. É interessante, irmãos, eu vi o pastor Nicodemos falando sobre esse mesmo assunto. Ele deu um exemplo aqui da igreja, da palavra apostólica, né? E ali ele deu um exemplo da igreja católica. Na verdade, a palavra católica significa universal. Nós temos o mesmo nome que a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Tem o mesmo nome, mas eu, particularmente, irmãos, não tenho problema nenhum com o nome, né? O nome em si diz da Igreja Universal. A Igreja do Senhor é uma igreja só. E ela é a Igreja Universal, né, em todos os lugares, né? É uma igreja só. Nesse sentido, eu não tenho problema nenhum, né, com a igreja, um nome, né? Agora, infelizmente, eu, particularmente, sobre essas duas igrejas, eu não recomendo ninguém pisar os pés lá. Porque não são igrejas, na verdade. São seitas, né, que pregam ensinamentos de homens, né? Agora, o nome eu não tenho problema nenhum. Mas os lugares ali, eu não recomendo ninguém ir. Mas vindo para a palavra aqui, que não é a palavra católica, na verdade, que eu quero chegar, mas a palavra apostólica. Porque a igreja católica, ela fala igreja católica apostólica. Eu também, né? O Nicodemos, eu vi ele falando, ele não tem problema nenhum com a palavra apostólica, eu também não. Porque, na verdade, irmãos, é o que eu tenho sempre falado aqui, nós devemos imitar os ensinamentos apostólicos. Então, uma igreja, se ela é universal, uma igreja católica universal, o nome, né? O nome legal, né? É uma igreja só, uma igreja universal, que é bíblico, né? E a igreja apostólica, né? O probleminha depois é falar romana, né? Romana a gente não é. Igreja católica apostólica, ok, né? Mas romana já não é. Mas a instituição em si, irmãos, eu não recomendo ninguém pisar os pés lá, porque são seitas, né? São seitas, e a Igreja Universal do Reino de Deus também, tem alguns irmãos aqui que faziam parte, acho que o irmão Álvaro, inclusive o irmão Horácio também, eles sabem ali que são muitos ensinamentos místicos, ensinamentos que não são ensinamentos bíblicos, né? Mas muita coisa que foge. Então, nós não devemos seguir essas coisas, mas seguir os ensinamentos apostólicos, né? Eu chamei a atenção isso daqui para se referir ao ensinamento apostólico, quando Paulo diz aqui que nós devemos imitá-lo, né? Imitar os ensinamentos apostólicos. Isso porque eles receberam do próprio Senhor Jesus. E não existe nada mais cristocêntrico do que o ensinamento apostólico. E nós, como os coríntios, né, devemos também escutar e imitar. Portanto, meus irmãos, não somente os coríntios devem ouvir e imitar o ensinamento apostólico, mas nós também fazemos bem. Versículo 17, nós vemos aqui o envio de Timóteo para lembrar eles dos caminhos do Senhor. Aqui nós vemos que esse envio de Timóteo ali é porque nós vemos o zelo do apóstolo Paulo, que ele tinha por eles, né? Um zelo de pai que amava a igreja, em mandar Timóteo para que eles ali continuassem ensinando e relembrando eles sobre os ensinamentos apostólicos. O versículo 18 nos mostra que alguns ali, com a ida de Timóteo, se ensoberbeceram. Ou seja, alguns que souberam que Timóteo estavam indo, ficaram felizes com a possibilidade do apóstolo Paulo não ir.
Olha que coisa, irmãos. Tinha um grupinho ali que estava fazendo oposição mesmo contra o apóstolo Paulo. E no versículo 19 nós vemos, né, que a alegria deles, né, dizendo, né, que Paulo acabou com a alegria deles aqui, porque Paulo está dizendo que em breve ele iria também visitá-los, né? Mas o que nós vemos aqui nesse contexto é que existia um grupo ali que se opunha ali ao apóstolo Paulo. E nós vemos que Paulo aqui escreve tudo isso daqui como um pai, alertando eles para que eles pudessem se voltar aos ensinamentos apostólicos. Paulo termina aqui dando uma intimada aqui para esse grupo, né? Vamos ler aqui o versículo 20 e o versículo 21. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que prefere? O que vocês preferem? Ele termina aqui falando isso aqui, né? O que vocês preferem? Que eu vá com vocês com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo, você vê, ele tem sido aqui de uma forma teológica, tentando trazê-los de volta para o ensinamento apostólico, para uma linha cristocêntrica, mas Paulo aqui também está, se eu posso dizer, talvez intimando eles. Né? Eu irei, eu estou mandando Timóteo agora, mas depois eu vou. Como vocês querem que eu vá? Vocês querem que eu vou com a vara ou vocês querem que eu vou com mansidão? Paulo está falando isso. E ele, como um apóstolo do Senhor Jesus, ele tem autoridade, né? Ele tinha autoridade de ir lá com a vara para educar eles, né? Mas nós vemos que a intenção não era essa, né? Paulo aqui nós vemos com amor de pai, né? Instruem eles. Infelizmente nós vemos que eu citei na semana passada uma das cartas que foram escritas pelos pais da igreja aos Coríntios. Nós vemos que a situação continuou com divisões, né? Ou seja, eles não ouviram, né? A igreja de Coríntios continuou depois das décadas ainda como uma igreja problemática. Mas aqui nós tiramos muitas lições, meus queridos irmãos. O zelo do apóstolo Paulo, que não tinha, como ele mesmo disse aqui, o propósito de envergonhá-los, mas como um pai queria instruí-los. Mas aqui ele tinha autoridade, né? E aqui ele fala para eles: vocês querem que eu vou com autoridade apostólica ou que eu vá, né, com amor e com mansidão, né? Isso aqui serve para nós também, irmãos, entendermos, irmãos, a não cairmos, né, nessa linha que eles caíram. Eu estava conversando com um irmão hoje conversei com outro irmão ontem sobre o mesmo assunto. Irmãos, é impressionante como nós vemos divisões dentro de igrejas. Eu vivi muito tempo em outras igrejas, né? Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, eu vivi muitos anos nessas duas igrejas. E o que eu mais vi, irmãos, foi brigas. Brigas. Eu conversando com um irmão ontem, que veio de uma outra igreja, esse irmão falando sobre brigas também. Você sai, as pessoas brigando, falando mal. E hoje eu conversando com um irmão também, que veio de uma outra igreja, falando sobre as mesmas coisas. Que ele se reúne com essas pessoas e as pessoas falando mal, maldizendo, né? E nós vemos que eles seguiam aqui, de uma certa forma, da mesma forma como os coríntios faziam. Esse é um grande problema que nós vemos. Nós vamos ver no próximo capítulo que Paulo fala sobre os maldizentes, né? Entre uma lista de as pessoas que não herdariam o reino dos céus, ele fala entre elas as pessoas que maldizem. Quem fica maldizendo as pessoas não entrará no reino do céu. Então esse é um problema sério. Paulo estava exortando aqui um problema sério, um problema que nós vemos na maioria das igrejas evangélicas, irmão. Ao invés de nós vermos união, se há problema na igreja, as pessoas gostam de apontar o dedo para as pessoas, né? Mas não é essa a atitude do cristão. Quando o irmão cai na fé, irmãos, nós não devemos apontar o dedo e julgar o irmão, nós devemos dar a mão, como irmãos em Cristo, e orar. Se o próprio Senhor Jesus nos diz que nós devemos orar e bendizer quem? Os que nos maldizem e os que nos perseguem. Irmãos, é isso que nós devemos fazer. Se nós ouvíssemos o que o Senhor Jesus diz, nós nunca falaríamos mal de ninguém, principalmente dos nossos irmãos. Porque se nós falamos mal do nosso irmão em Cristo, o que diria das pessoas que estão lá fora fazendo mal? Então, irmãos, é um ensinamento importante. Nós nunca devemos seguir nessa linha. Ou seja, dentro da igreja, nós nunca deveríamos ser esse grupinho que estava causando confusão dentro da igreja. O cristão de verdade não divide, irmãos. O cristão de verdade ora quando há problema.
O cristão de verdade, quando o irmão cai na fé, você não julga ele, você dá a mão, você ergue ele, você caminha junto com ele. Então é muito importante a gente entender, irmãos, e não cometer o mesmo erro que eles cometeram aqui. Eu fico imaginando, hoje eu acho que a reflexão final que eu queria trazer para os irmãos, eu fiquei pensando, se eu fosse um membro da igreja de Corinto, qual grupinho que eu estaria? O grupinho que estaria causando divisão, apontando e julgando as pessoas, dividindo, idolatrando pregadores, dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou do Nicodemos, eu sou do John MacArthur. Qual que é o grupinho que eu estaria? Irmãos, nós podemos facilmente contextualizar esses problemas para os nossos dias. Né? Você idolatra pregadores? Você fala mal dos irmãos? Você julga as pessoas? Você causa divisão na igreja? Então, aqui nós aprendemos muita coisa. Nós não devemos apenas ouvir o ensinamento apostólico. Ah, legal, que legal. Não, irmãos. O ensinamento aqui nós devemos pegar para nós e aplicar. Aplicar. Como seria esse problema de Corinto nos nossos dias? O que acontece na nossa igreja ou na igreja local onde você frequenta? Acontece o mesmo problema? E se acontece, como que você reage perante o problema? Esse é um ensinamento que eu quero passar para os irmãos. Peguem esse ensinamento, se insiram no contexto de Corinto e apliquem para as suas vidas. E sigam o ensinamento do apóstolo Paulo. Recebam a exortação do apóstolo Paulo. É sempre assim que nós devemos seguir, irmãos. Receber e aplicar. Amém? Eu vou pedir para o Charles terminar a gravação e eu vou fazer uma oração. Então, depois a gente pode estar conversando, tirando dúvidas. Amém?